Bora dar uma olhada no diário de um dos homens mais poderosos que já existiu? Estou falando do imperador romano Marco Aurélio. Vamos descobrir como, no meio de guerras, de pragas, de um caos total, ele achou um jeito de construir uma verdadeira fortaleza dentro da própria mente. Pois é, essa é a grande questão, né? Imagina só, ter o controle de um império gigantesco, mas os seus pensamentos mais íntimos, aqueles que você anota só para si, serem sobre autodomínio, dever e serenidade. É exatamente essa mente que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos entender quem era esse cara. Marco Aurélio Antonino Augusto. E olha que interessante, ele não nasceu para ser imperador, não. Mas sabe como é? O destino o colocou no comando do Império Romano numa das épocas mais turbulentas da sua história. O reinado dele foi tudo menos um passeio no parque. Assim que ele assumiu o poder, em 161, já teve que lidar com guerras em várias fronteiras, que não paravam de ser atacadas. E como se não bastasse, uma praga terrível simplesmente varreu o império. Ele passou a maior parte do tempo dele como imperador em campanhas militares, bem longe do conforto de Roma. E foi exatamente nesse cenário, nos raros momentos de folga entre uma batalha e outra, no meio de uma crise, que ele escreveu o que a gente hoje conhece como Meditações. Mas o título original era algo bem mais pessoal, tipo, para mim mesmo. Era um exercício, sabe? Uma conversa dele com ele mesmo para se orientar, para se tornar uma pessoa melhor. Tá, mas de onde ele tirou tudo isso? A filosofia do Marco Aurélio não surgiu do nada, claro. Ele era um cara muito observador, que aprendeu muito com as pessoas que fizeram parte da vida dele. Logo no primeiro livro das Meditações, ele faz uma coisa bem legal. Ele agradece a todo mundo que o formou. Do avô, ele diz que aprendeu a ter autocontrole. Da mãe, a ser generoso e a levar uma vida simples. Do irmão adotivo, o Severo, aprendeu sobre amor pela verdade. Ele basicamente olhava para as qualidades dos outros e usava aquilo como um espelho para si mesmo. Os professores dele também foram cruciais, claro. Diogneto ensinou a focar no que é realmente essencial. Rústico foi quem apresentou a ele os textos de Epiqueto, um filósofo estoico que virou uma baita influência. E com Sesto, ele aprendeu que se tornaria um dos pilares do seu pensamento, a ideia de viver de acordo com a natureza. E foi juntando todos esses aprendizados que o Marco Aurélio construiu seu sistema. Um jeito de pensar para encarar qualquer adversidade. Uma verdadeira fortaleza mental, toda baseada nos princípios do estoicismo. A peça central de tudo isso é o que ele chamava de guia interior. Pensa nisso como a nossa capacidade de raciocinar, a nossa consciência. Para ele, o grande objetivo da vida era manter esse guia, essa bússola interna, sempre pura, livre de emoções descontroladas, livre do descontentamento com o que acontece. E a consequência dessa ideia é muito poderosa. Quer dizer que o dano de verdade não vem de fora, vem da nossa reação ao que acontece. O verdadeiro problema é deixar que a nossa própria reação nos domine. Isso nos leva a uma separação muito clara. De um lado, tem as coisas que a gente não controla, o que os outros fazem, a saúde, a guerra. Do outro, tem a única coisa que a gente sempre pode controlar. Como a gente escolhe responder a tudo isso? Nossos julgamentos, nossas ações. É aí que está o nosso verdadeiro poder. E usar esse guia interior direito também significa entender o nosso papel no mundo. Ele acreditava que a gente é, por natureza, um ser social. Fomos feitos para trabalhar juntos, para colaborar, então sentir raiva, ressentimento, isso tudo na visão dele é agir contra a nossa própria natureza. E aqui está o grande resultado dessa prática toda. Quando você cultiva esse guia interior e foca só no que pode controlar, você consegue criar um santuário de paz dentro de si. Um retiro seguro, não importa o tamanho do caos do lado de fora. Agora, vamos para outro tema que aparece o tempo todo nas reflexões dele, e que é talvez um dos mais difíceis para a gente, a mortalidade. Só que, para o Marco Aurélio, pensar sobre a morte não era algo para ficar deprimido. Pelo contrário, era um exercício para viver melhor. Ele via a vida exatamente como ela é, absurdamente curta, um pontinho no tempo, um rio que não para de correr. E a fama que a gente deixa para trás? Com o tempo, vira esquecimento. É uma perspectiva radical, eu sei, mas que coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele nos lembra de que, no fim das contas, a única vida que a gente pode perder é esta que estamos vivendo agora. O passado já foi, o futuro é uma incerteza. Tudo que temos de verdade é o presente. Então, a única coisa que se perde de fato é este instante. Essa consciência de que a vida tem um fim não serve para gerar desespero. A ideia é o oposto. Ela gera urgência. A morte é inevitável, então não tem tempo a perder.
O chamado dele é para a gente ser virtuoso, ser justo, ser bom, agora, enquanto ainda dá. Beleza, mas como é que a gente traz esses pensamentos de quase 2000 anos para a nossa vida hoje, na prática? Bem, o Marco Aurélio também deixou um guia bem prático sobre isso. A rotina que ele propõe é mais ou menos assim. Primeiro, de manhã já se prepara mentalmente para as pessoas e os desafios que vai encontrar. Segundo, foque só nas suas ações e esqueça o que os outros estão pensando ou fazendo. Terceiro, aceite o que acontece, sem julgar como bom ou ruim. E por último, lembre-se sempre do seu dever com a comunidade. Quando a gente junta tudo isso, o que aparece é um verdadeiro projeto de vida. Uma busca por tranquilidade, não porque os problemas vão sumir, mas porque se tem a força para lidar com eles. É um caminho com propósito, de serviço ao bem comum, vivendo em harmonia com a nossa razão. O próprio Marco Aurélio dizia que o universo é transformação e a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Então, diante disso tudo, a pergunta que as meditações dele nos deixam é essa. No meio de tanta mudança, o que, afinal, está guiando o curso da sua jornada?